Olá, pessoal! Chegamos ao capítulo 15, parte 1, e agora a gente vai começar a ver a mente de Cristo, como é uma condição normal da nossa mente. Que o Espírito Santo continue nos guiando e nos direcionando na leitura desse livro, em nome de Jesus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Eu creio que agora que você já tomou a firme decisão de escolher os pensamentos corretos, então agora nós precisamos examinar os tipos de pensamentos que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamentos que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava aqui na terra. E se nós quisermos seguir os seus passos, então nós precisamos começar a pensar como ele pensava. E você pode estar pensando que é impossível pensar como Jesus, porque ele era perfeito. Mas a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, e um novo coração e um novo espírito. Lá em Ezequiel 36, 26 a 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 a 27. Como cristãos, nós temos uma nova natureza, que é, na verdade, a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. E nós podemos ver nessa passagem que Deus sabia que se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar seu espírito e um novo coração, uma nova mente. Romanos 8,6 fala da mente da carne e da mente do espírito, e nos diz que a morte é resultado de se seguir a mente da carne, e a vida é o resultado de seguir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre a vida e a morte. E se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamentos o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do Espírito. E para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de uma outra pessoa, e então eu começo a ficar irritada. Começo a pensar no quanto não gosto daquela pessoa, e se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia com morte. Estou ficando irritada, tensa, estressada, e posso até mesmo estar experimentando desconforto físico. Dor de cabeça, dor no estômago, fadiga inexplicável, podem ser fruto da forma errada de pensar. E por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada e em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia com vida. É muito útil que um cristão aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus tomou as providências para que nós fôssemos cheios de vida, colocando a sua mente em nós. E nós podemos escolher fluir na mente de Cristo. E nas próximas páginas desse capítulo há uma lista de coisas para que nós possamos fazer, para que a nossa mente flua de acordo com a mente de Cristo. E nós vamos tratar aqui de 10 pontos que vão nos ajudar a ter a mente de Cristo. Primeiro, pense positivamente. Andarão dois juntos se houver entre eles acordo? Amós 3:3. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior, já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. E talvez a essa altura você queira voltar ao capítulo 5 para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se nós quisermos fluir com Ele, nós devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitudes positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitudes positivas.
Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais. Mentiram sobre ele. Ele foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles. Foi escarnecido, foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes. Mas apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem ele se aproximou. A mente de Cristo em nós, ela é positiva. Portanto, sempre que nos tornamos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. E milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. E mesmo nesse caso, ser negativo apenas vai aumentar o problema e os sintomas. De acordo com o Salmo 3:3, Deus é a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossas esperanças, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e o nosso coração, a nossa vida inteira. Ele é o nosso levantador divino e Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. E a definição do dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, entristecer. De acordo com o dicionário Webster, alguma coisa que está deprimida está afundada abaixo da região circundante, vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Regularmente temos oportunidade de pensar negativamente, mas os nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve nossos problemas, apenas se soma a eles. Então supere a depressão. O Salmo 143, os versículos de 3 a 10, dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos então examinar essa passagem em detalhe para ver o passo a passo que poderemos dar para superar esse ataque do inimigo. Identifique a natureza e a causa do problema, é o primeiro passo. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Salmo 143:3. Habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito, certamente me soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é Satanás. Então você caminha para o segundo passo. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Salmo 143:4. A depressão, ela oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. O nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo a nossa mente com escuridão e sombra. Perceba que isso é vital para resistir ao sentimento chamado depressão, imediatamente após a sua chegada. Quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. O terceiro passo é que você deve se lembrar dos bons tempos. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143:5. Nesse versículo nós vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. E ele obviamente sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Então ele se torna ocupado pensando sobre coisas que vão te ajudar a superar o ataque à sua mente. Quarto passo, louve ao Senhor em meio ao problema. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Salmo 143:6. O salmista, ele reconhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração e ele declara qual é verdadeiramente sua necessidade. Ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir-se satisfeito. E muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque elas precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado, o que apenas aumenta os seus problemas. Em Jeremias 2:13, o Senhor disse: porque sois males
porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás das coisas erradas sempre o deixará desapontado, e o desapontamento abre a porta para a depressão. O próximo passo é peça a ajuda de Deus. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Salmo 143, 7. O salmista aqui, ele clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo: apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar por muito tempo sem ti. E aí nós vamos para o próximo passo, que é ouvir o Senhor. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. 143, 8. O salmista sabe que ele precisa ouvir ao Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e da bondade de Deus. Ele precisa da atenção e da direção de Deus. E aí você caminha para o próximo passo, que é orar por livramento. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Salmo 143, 9. Mais uma vez o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Observe que ao longo desse discurso ele está mantendo a sua mente em Deus, não no problema. O próximo passo é buscar sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. Talvez o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e, portanto, tenha aberto a porta para ataque à sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus porque ele agora percebe que esse é o único lugar seguro para estar. Então ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. Creio que esta frase, guie-me por terreno plano, refere-se às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalável, não em altos e baixos. Então use as suas armas. 2 Coríntios 10, de 4 a 5 nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás usa a depressão para arrastar milhões no poço de escuridão e desespero. O suicídio frequentemente é resultado da depressão. Uma pessoa suicida é geralmente alguém que se tornou tão negativa que não vê absolutamente nenhuma esperança no futuro. Lembre-se, sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. A mente é o campo de batalha, o lugar onde a batalha é ganha ou perdida. Então escolha hoje ser positivo. Lance fora cada imaginação negativa e traga seus pensamentos à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, amém.